É uma ONG que tem o nome de MPM Brasil, que é Movimento Pro Moradia Brasil. Nós iniciamos esse movimento há 2 anos e meio atrás. Na verdade, pelo fato da administração, o fato de Lusiânia, aliás, não ter uma política habitacional, nós começamos então a reunir a população e provocar essa discussão do município para que as pessoas se reunissem, passamos a reunir em todos os bairros. Com essas reuniões nós detectamos algumas ocupações clandestinas. Hoje nós temos mais de 2.000 famílias que moram em ocupações clandestinas, né, que dá-se o nome vulgarmente de invasão, porque não é invasão, são ocupações por famílias em virtude da falta de uma política habitacional de moradia. E passamos então a cadastrar também as famílias que não têm habitação aqui no município. Imaginamos que iríamos ter um quantitativo aí de 1.000, 2.000 pessoas. Hoje nós fomos obrigados, né, a abrir um escritório no centro da cidade aqui, na Galeria Roma, e temos cadastrados hoje 14.000 pessoas, né? De acordo com o diagnóstico, chegamos a uma conclusão de que existe um grande déficit habitacional no município. E, além disso, hoje mesmo saiu uma matéria no Popular, que de 2007 até 2012 cresceu um quantitativo de famílias sem habitação no estado de Goiás, devido ao grande fluxo de migração aqui para o estado, e o entorno talvez seja a região onde mais há essa migração, de 20.000 pessoas entre 2007 até 2012. Nós passamos então a cadastrar as famílias, procurando a AGEDU, juntamente montando os projetos habitacionais. Hoje nós temos alguns empreendimentos. Estou pedindo que ele peça um tempinho, só para esclarecer, montando alguns projetos habitacionais aqui no mesmo município, com algumas empresas. Fomos atrás de áreas, reunimos, tivemos nesses 2 anos e meio, mais de 60 reuniões, se eu não me engano, em todos os bairros, e fizemos uma radiografia do município com relação a essa questão de moradia popular. Detectamos os núcleos habitacionais ou ocupação clandestina e as famílias que pagam aluguel, que moram de favores, ou aquelas famílias que moram 6, 7 no mesmo lote. E assim, com esse trabalho, nós conseguimos já, fazendo esse enfrentamento, algumas ações positivas. Por exemplo, nós temos ação, por exemplo, junto à AGEDU, lá com o Ito, o Marcelo, que é Silvia, né? Trabalha lá, então eu conheço todo o pessoal, e temos já alguns empreendimentos já em reta quase que final para iniciar, para fazer o contrato. Fizemos isso através do FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social, porque a Prefeitura é FAR e tem alguns complicadores. Eu acho que o grande problema do município aqui é a falta de criação da Secretaria Municipal de Habitação, né, para trabalhar exclusivamente nessa questão de habitação no município. Eu acho que a administração local ela precisa ter sensibilidade para isso, independentemente de cor partidária, independentemente da ação pública, mas tecnicamente falando, há uma necessidade de criar pelo menos uma superintendência municipal de habitação. Eu defendo isso já há algum tempo, já apresentei isso para o prefeito. Essa é a necessidade de se criar para discutir exclusivamente a questão de moradia popular aqui no município. Ele se discute a promoção social, tem esse trabalho, mas a promoção social é uma abrangência muito grande. E nós podíamos estar aqui, por exemplo, com a secretaria, dando esse feedback, inclusive para vocês que estão fazendo aqui esse trabalho, para que o município possa focalizar exclusivamente na moradia popular. Nós, então, concluindo, nós começamos esse trabalho, já temos projetos em andamento, temos 4 projetos em andamento, 2 pelo FAR, através da entidade que é a Prefeitura que vai passar a relação, são no distrito do Jardim Gá, um na região da Chácara Fortaleza, do Moarama, ou região do Jardim Maria, e outro na região do Jardim Moarama. São 2 pontos, uma unidade habitacional. O plano diretor é muito complicado. O nosso código de obras ainda, infelizmente, é muito arcaico. É necessário que haja uma evolução, como evoluiu a cidade. Então, nós temos 210 casas já em projetos na AGEDU, junto à Caixa Econômica Federal, ali no Jardim Moarama, e temos 240 para iniciar também
no Chácara Fortaleza. Aqui em Lusiânia, nós estamos trabalhando também em duas áreas. Uma área no Parque Alvorada para 423 moradias e outra para 1.260 apartamentos ali entre a Vila São José e a Serginho. São, através de ONG, através de entidades, nós criamos uma mini federação aqui com relação, pegando algumas ONGs de Brasília, que podem construir, que são intermunicipal, não é isso? E fizemos isso e estamos funcionando aqui no município. E gostaria muito de estar participando das discussões. Por quê? Porque nós não fomos convidados, eu até levo em consideração, talvez por falta de conhecimento de vocês com relação à nossa entidade, com a existência da nossa entidade. Mas eu gostaria muito de, junto com o Júlio, com os companheiros, discutir, até porque nós temos uma radiografia local, nós conhecemos os bairros, nós sabemos, pelo menos e parcialmente, os focos de problema com relação. Somos a cidade, moramos aqui, eu não nasci aqui, mas cheguei com 2 anos de idade, a gente está aqui. O trabalho de vocês eu acho muito importante, por quê? Porque o município começou então a realmente discutir a questão de moradia popular aqui. A gente sabe que tem que criar o conselho, o fundo e o plano habitacional, o plano municipal de habitação de moradia popular. E eu gostaria de discutir com vocês, estar sentando na mesa, apresentando os nossos cadastros. Nós queremos participar desse processo e dizer para vocês que nos colocamos à disposição. Temos pessoas dentro do nosso movimento que têm uma capacidade técnica muito grande, conhece o programa, sabe como lidar com isso. E a gente gostaria muito de estar conversando com a Silvia depois para passar, com relação a isso, os nossos contatos e também passar com relação aos nossos projetos. Fica aí o nosso... gostaria de parabenizar vocês, parabenizar o prefeito pela ação e dizer que nunca é tarde, mas que já podia ter acontecido isso anteriormente. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, nós não temos casa, lote, nem cheque de reforma para ninguém. Esse é um movimento de moradia. Nós estamos lutando para provocar a discussão no município, para com isso a gente conseguir o objetivo que é moradia. Outro critério, nós não cobramos um centavo de nenhum dos nossos cadastrados. É uma coisa que é um trabalho filantrópico, social. Inclusive a própria cópia, quando a família não tem condições de poder tirar sua documentação, nós mesmos vamos pagando. Então não existe entidade que cobra taxa, tem aquela coisa, nós não. Nós não cobramos um centavo, ela é mantida por nós, tiramos dinheiro do bolso para manter a entidade. A única coisa que a gente não pode ser hipócrita, que nós temos quando os empreendimentos forem aprovados, que a Silvia conhece bem, vocês, que é o PPTS, que é feito pela nossa equipe, que é aquela questão de quando é condomínio, 2%, quando é loteamento, 1,5%. Então, mas nós gastamos no PPTS, porque na aplicação dele acaba ficando muito mais caro até às vezes do que a entidade recebe. É um trabalho filantrópico, social. Então é isso que a gente gostaria de estar esclarecendo também. Porque às vezes na entidade, aí já pensa que vai ficar errado. Não, nós não cobramos um centavo de ninguém. Suas referências foram muito boas.